Olá, queridos alunos! Vou fazer uma série de vídeos aqui com a correção da provinha diagnóstica. Embora só 5 ou 6 alunos tenham feito e me enviado, mas é bem provável que a gente tenha outra prova. E como o conteúdo será o mesmo, é bom que todos assistam as correções das questões, tá bom? Essa primeira questão aqui é bem facinho, quer dizer, as questões não foram numeradas, né? Então vocês vão reconhecer mesmo pelo enunciado. Essa primeira questão é revisão aí de 5º e 6º ano, tá? A professora Carol comprou 5 caixas de lápis, cada uma com 48 unidades, para distribuir entre 60 alunos que ensina. Quantos lápis cada aluno recebeu? Digamos que cada aluno, né, vai receber o mesmo número de lápis. Então eu preciso saber, dessas 5 caixas com 48 unidades cada, basta eu fazer uma multiplicação para saber o total de lápis, certo? Então 8 vezes 5, 40. 4 vezes 5, 20. Com 4, 24. Então ao todo a gente tem 240 lápis. Como são 60 alunos, a gente vai fazer essa continha aqui, ó. Não sei fazer conta de 2 números, professora. Nesse caso aqui, gente, você pode cortar esse zerinho com esse zerinho. Fica 24 dividido por 6, que dá quanto? 4. Porque 4 vezes 6 dá 24. Então, cada aluno vai receber 4 lápis. Resposta, letra C. Pessoal, mais uma questãozinha aí, agora envolvendo a equação do segundo grau. O discriminante, que é o delta, de uma equação do segundo grau, indica o número de soluções da equação. Caso esse discriminante seja positivo, a equação terá 2 raízes, soluções reais e distintas. Se for negativo, a equação não terá soluções reais. E se o discriminante for igual a zero, a equação terá apenas uma solução real. Dessa forma, a equação 3x² menos 8x mais 2 igual a zero apresentará... Aqui tem as opções. Gente, a própria questão já está explicando tudo. A gente vai calcular o delta dessa equação, que é o discriminante. Se ele for positivo, a resposta está aqui. Se ele for negativo, também a resposta está aqui. E se for igual a zero, a resposta também está aqui. Então, basta a gente achar o delta dessa equação. A fórmula ainda está aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Bom, só que antes, né, a equação está aqui. Vamos lá. Quem é o A dessa equação? O A é quem acompanha o x ao quadrado. No caso aqui é quem? 3. B. Quanto vale o B dessa equação? Menos 8. Lembra quando é negativo tem que botar o sinalzinho. E o C é o que está sozinho sem x. 2. Então, agora nós vamos substituir esses valores na fórmula. Vou até repetir a fórmula aqui, ó, que está aqui no cantinho. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual, o B é menos 8, então vou botar ao quadrado, quer dizer, entre parênteses, ao quadrado, vou repetir aqui, menos 4 vezes, no lugar de A, bota quem? 3. No lugar de C, bota quem? 2. Então, delta vai ser igual a menos 8 ao quadrado. Menos 8 vezes menos 8 dá mais 64. 64 positivo. Aqui a gente faz tudo junto, não é isso? Só tem um sinal de menos. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 64 menos 24 dá 40. Se a gente quisesse saber quais são as soluções, a gente iria continuar com a outra fórmula. Mas aqui a gente só quer saber se a equação vai ter uma solução real ou 2 soluções reais diferentes, ou não tem solução. Enfim, vou olhar para o delta. Se delta é igual a 40, 40 é um número maior que zero, um número positivo. Positivo maior que zero, né? Então, aqui, ó, caso esse discriminante seja positivo, a equação terá 2 soluções reais e distintas. Já achei aqui a resposta. 2 soluções reais e distintas. Letra B. Ok? Bom, essa questão aqui também é sobre a equação do segundo grau. Perguntado sobre sua idade, Juliana respondeu: o quadrado de minha idade menos o seu quíntuplo é igual a 104. Equacionando o problema, ou seja, transformando o que Juliana falou numa equação, a gente tem isso aqui, uma equação do segundo grau, ó. A gente vai chamar a idade de Juliana de x, então ela falou o quê? O quadrado da minha idade, x ao quadrado, menos o seu quíntuplo. O quíntuplo não é o número vezes 5? Então, menos 5 vezes x é igual a 104. Igual a 104, certo? Bom, então, para saber a idade de Juliana, basta eu resolver a equação do segundo grau, tá? Mas essa equação aqui, ela não está igual a zero, que a gente está acostumado com uma equação do segundo grau desse jeitinho aqui, né? Ax ao quadrado mais bx, como eu ensinei várias e várias vezes nas nossas aulas online. Então, eu vou fazer o quê? Para isso aqui ficar assim, eu vou pegar esse 104 e vou passar para lá. Então, vai ficar, ó, vou botar aqui, ó. Repete o x ao quadrado, repete o menos 5x, e 104 vem para cá antes do igual. Menos 104, né? Porque aqui está positivo, troca o sinal, igual a zero. Então, vamos lá. O A da equação aqui, vou botar aqui no cantinho. O A vale 1, né? O B vai valer menos 5. E o C vai valer menos 104. Vamos fazer o delta aqui no cantinho, ó. Delta.
A fórmula é a mesma sempre, ó. Então, delta vai ser UB, menos 5. Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, e vezes C, que é menos 104. Então, delta vai ser menos 5 ao quadrado é mais 25, né? E aqui tudo junto, ó. Menos com menos vira mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 104 dá 416. Tá? Então, 25 mais 416 dá 441. Muito bem, achei o delta. Agora, a outra fórmula para achar o x é essa aqui, também fixa, né? Ó, menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, certo? Então, agora eu vou colocar aqui. E essa fórmula aqui eu vou substituindo os valores. Então, ó, menos b é menos 5. Então, parênteses, menos 5. Mais ou menos raiz quadrada do delta que eu já achei que deu quanto? Dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1. Certo? Vamos melhorar isso aqui. Vou botar aqui na frente mesmo, ó. Menos com menos dá mais, né? Vai dar mais 5. Mais ou menos, a raiz quadrada de 441 é 21, porque 21 vezes 21 dá 441. E dividido por 2 vezes 1. Ok? Que dá 2. Quando chega aqui, a gente divide em duas partes, não é isso? x1 e o x2. Aqui a gente vai fazer com mais e aqui a gente vai fazer com menos. Então aqui vai ficar... Não precisa botar mais 5 não, tá? Esse mais daqui. Então agora só com mais. Mais 21 dividido por 2. Embaixo. 5 menos 21 dividido por 2. 5 mais 21, 26. Dividido por 2, 13. Aqui vai dar 5 menos 21, dá menos 16. Dividido por 2, dá menos 8. Então, seriam esses dois resultados. Mas como x é a idade de Juliana, ninguém tem menos 8 anos. Então, esse aqui não vale para esse tipo de problema. Então, a resposta certa é essa daqui. X igual a 13. Ok? Agora, eu quero falar uma coisa. Eu não lembro, professora, na hora eu não lembrei como fazer equação de segundo grau, deu branco, tarará. Tem uma coisa muito simples de se fazer. Só que pode te dar muito trabalho. Mas, para quem não sabe, né? Eu acho que é 13 anos. Não fiz nada disso aqui. Eu acho que ela tem 13 anos. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar o 13 e fazer tudo que ela fez aqui, ó. O quadrado da minha idade. 13 ao quadrado. Menos o quíntuplo dela. 5 vezes 3. Tem que ser igual a 104. Se isso aqui for verdade, é porque ela tem 13 anos. 13 ao quadrado é 169. 5 vezes 13 dá 65. Isso tem que ser 104. 169 menos 65 dá exatamente 104, então isso é verdadeiro. Só que aqui eu já sabia que era 13, né? Se não fosse, eu ia ter que tentar com 12, aí eu ia ver que tá errado. Ia tentar com 13, estava certo, marcaria o 13. Ok? Mas isso só acontece se eu tiver as alternativas. Se eu não tiver as alternativas, fica mais difícil chutar, assim, né? Então, por isso que é bom a gente aprender a fazer equação de segundo grau, beleza? Essa questãozinha aqui, ela envolve equação de segundo grau, mas não necessariamente a gente tem que resolver a equação. Vamos analisar. Em uma indústria, o custo em reais para a produção de X toneladas de vigas de metal é dado pela fórmula C, que é o custo, né? Igual a 20 mais 60 vezes X menos 0,75 vezes X ao quadrado. Qual o custo para que sejam produzidos 10 toneladas de viga? Então, no caso, ó, aqui está o custo. Eu vou repetir a equação. Fiz nada, só estou repetindo. Ele quer saber qual o custo quando X valer 10 toneladas, porque, ó, não é X toneladas? Então, o que eu vou fazer? No lugar de X, eu vou substituir por 10. Então, vamos lá, ó. Custo é 20 mais 60 vezes 10 menos 0,75 vezes 10 ao quadrado. Então, repetindo, tem que fazer isso aqui primeiro e resolver a potência. Então, ó, 20 mais 60 vezes 10, 600. Menos 0,75 vezes 10 vezes 10, 100. Agora aqui, ó, eu tenho que fazer isso aqui primeiro. Mas eu posso fazer essezinho aqui também, ó. 20 mais 600, 620. Menos 0,75 vezes 100 é só andar com a vírgula duas casas para a direita, porque tem 2 zeros aqui. Então, vai dar 75. Agora é só fazer essa pequenininha aqui, ó. 620 menos 75. Vou tirar 20 da 600, tirar 55. 545. No caso, é em reais, né? Custa em reais, então a resposta, letra C, ok? Pessoal, essa questão já é nosso conteúdo de circunferência. Essa questão é bem simples, tá? Pede pra gente observar a circunferência e dizer qual é o seu raio, o diâmetro e o comprimento. Bom, raio e diâmetro, vamos lembrar aqui rapidinho. Circunferência tem o centro. Do centro até qualquer parte da circunferência, né, do lado, é chamado de raio, certo? Bom, esse raio dobrado, vamos dizer assim, né,
vai ser o diâmetro. Então, a gente sempre diz que o diâmetro é 2 vezes o raio, porque eu tenho um raio aqui, tenho um raio aqui, os dois juntos vai ter diâmetro. É uma corda, que a gente diz, né, que passa pelo centro da circunferência, é o diâmetro. E o comprimento da circunferência é quantos metros ou centímetros tem em volta dela. Aí sim tem uma fórmula. O comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes r, né, vezes o raio. Ou, como eu sei que 2 vezes o raio é a mesma coisa do diâmetro, ai, caneta, posso dizer que o comprimento é π vezes o diâmetro, tá? As duas fórmulas são iguais. Bom, então vamos lá. Olha pra cá. Ele tá dizendo que isso tudo aqui é 6. Então, 6 é o quê? O diâmetro. Certo? Se 6 é o diâmetro, é porque o raio é a metade, ó. 3 com 3. Vai ser o raio. E o comprimento, eu vou fazer isso aqui que é mais fácil. Comprimento, π vezes 6, que é o diâmetro. Certo? Pode deixar assim, tem gente que gosta de botar o 6 primeiro, depois o π, ó. Raio, diâmetro, comprimento. Vamos ver onde tem. Raio, diâmetro, comprimento, já é a primeira. Já acertamos, ok? Pessoal, outra questão também envolvendo circunferência é essa aqui, ó. Em um par de óculos, as lentes circulares têm 3 centímetros de raio. E a distância entre os centros das lentes é de 8 centímetros, como mostra no desenho a seguir. Então, a distância entre os centros é de 8 e o raio é 3. Bom, o raio, ó, isso aqui é raio, isso aqui é raio, isso aqui é raio, tá? Mas vamos ver o que a gente vai precisar. A pergunta é, quanto mede a largura desse par de óculos? Tá aqui o pontinho de interrogação, é isso que ele quer saber. Daqui até aqui, mede quanto? Bom, daqui até aqui, eu sei que mede 8. Tá faltando só esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Concorda? Justamente esses dois pedaços são raios dessas circunferências. Que ele diz que vale quanto? 3 centímetros. Então, aqui tem 3 e aqui também tem 3. Para eu saber daqui até aqui, eu vou somar 3 mais 8 mais 3. Tá vendo? Então, 3 mais 3, 6 mais 8, 14. Tranquilo? Essa foi fácil, hein? Outra questãozinha envolvendo circunferência. Uma traça circular tem raio igual a 20 centímetros. Então, o raio, ó, é daqui até aqui 20. Então, tudo isso aqui é 20, tá? Ela é dividida em 6 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que são, sendo que 3 são destinadas à construção de jardins, como a gente está vendo no desenho, conforme a figura abaixo. A área pode ser calculada pela expressão. A área é igual, vou botar aqui, ó, π vezes r, que é o raio, ao quadrado. Onde r é o raio. E considere π igual a 3. Sendo assim, a área do jardim é. Olha só, quando ele diz que a área pode ser calculada, ele está falando a área da circunferência, tá? Eu vou botar aqui, ó. Área da circunferência. É isso tudo. Quando eu calcular essa área, eu tô achando a área total, tá? Só que a pergunta é a área do jardim. Ele quer saber a área só do jardim. A minha circunferência tem 6 partes iguais, certo? Metade dessas partes são destinadas ao jardim e a outra metade é livre. Então, o que eu faço? Eu vou achar a área da circunferência toda e depois eu divido por 2, porque a metade eu acho a área do jardim. Concorda? Então, vamos achar a área da praça inteira, ó. A área é igual. O π pediu pra gente substituir por 3. Em muitos casos, a gente usa 3,14, mas aqui pediu para considerar 3. O R, que é o raio da praça, é 20 metros, então eu vou colocar 20 ao quadrado. Então, isso vai dar 3 vezes 20 vezes 20, 400. 3 vezes 400, 1.200 metros quadrados é a área da praça toda, tá? Agora, só o jardim seria a metade dessa área. Metade só dividir por 2, né? 600 metros quadrados. Ok? Valeu! Nessa questão, a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras. Você pode olhar, mesmo antes de eu ler o problema, né? Eu já consigo aqui, ó, visualizar um triângulo retângulo, né? Então, vamos ver o que diz a questão. Um observador da janela de um edifício avista um carro parado a 12 metros de distância da entrada da portaria do seu prédio, conforme ilustrado no desenho abaixo. Então, aqui está o prédio, aqui está a portaria, ó. Da portaria até o carro tem 12 metros de distância. Considerando essa rua plana, a distância em metros entre o carro e o observador, nesse momento, é. O observador está aqui, ó. E o carro está aqui. Então, é isso aqui que ele quer saber, a distância, que eu vou chamar de x, tá? E daqui até aqui, nós temos, tá aqui, ó, 16 metros, que é do chão até o observador, tá? Então, aqui está o meu triângulo retângulo, ó. Aqui o ângulo reto, né, 90 graus. O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa e os outros dois são os catetos. Então, nós vamos aplicar o teorema. Quadrado da hipotenusa, que é x, é igual à soma do quadrado dos catetos. Ok?
X ao quadrado é igual 16 ao quadrado, 256. E 12 ao quadrado, 144. Quando eu somar, vai dar exatamente 400. Então, o 2 vem para cá como raiz quadrada de 400, que dá 20 metros, que é a distância do observador até o carro. Letra A. Ok? Outra questãozinha de Pitágoras, para realizar um serviço no topo de um prédio. Davi colocou uma escada de 15 metros de comprimento a 9 metros da base do prédio, conforme a figura. Então, ó, aqui está a escada, aqui é a escada, de 15 metros de comprimento e a distância de 9 metros até a base do prédio. A altura do prédio é a altura, que é a mesma daqui, ó, que eu posso enxergar aqui um triângulo retângulo, onde o ângulo reto está aqui. Então, quem está oposto ao ângulo reto? 15. 15 vai ser a hipotenusa e os outros dois serão os catetos. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, um cateto é x, o outro é 9, mais 15 ao quadrado, 225, igual x ao quadrado, mais 9 ao quadrado dá 81. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou passar esse 81 para lá. Então, vou repetir 225 menos 81 igual a x ao quadrado. Isso dá 144. Então, para achar o valor de x, é só achar a raiz quadrada de 144, que é igual a 12. Então, a altura do prédio é de 12 metros, letra C. E nessa última questão diz o seguinte: o tabuleiro de damas, assim como o de xadrez, é quadrado e formado por 64 quadradinhos. Num tabuleiro semelhante, com 144 quadradinhos, quantos quadradinhos haveria em cada lado desse tabuleiro? A gente olha aqui que o desenho, se você contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pecinhas de cada lado, por isso que tem 64 quadradinhos ao todo, porque 8 vezes 8, 64. Então, esse aqui é o tabuleiro real de dama, tá? Agora, se ao invés de ter 64, o quadradinho tivesse 100, o tabuleiro tivesse 144 quadradinhos, então seria um tabuleiro maior, né? Se aqui dentro tivesse 144 quadradinhos, é só a gente pensar quantos quadradinhos aqui e aqui para multiplicar e dar um total de 144. No caso, que número vezes ele mesmo dá 144? Que se a gente tem aqui 8 vezes 8, 144, desculpa, 8 vezes 8, 64, aqui quanto vezes quanto que dá 144? Só pode ser 12. 12 vezes 12. Então, se fôssemos dividir aqui, estaria 12 quadradinhos aqui em cada parte. Então, a letra C. Espero que vocês tenham gostado das correções. Qualquer dúvida, pode colocar no grupo. E vamos estudar, pessoal. Vamos estudar que a gente vai validar esse semestre de vocês, se Deus quiser. Vai dar tudo certo. Um grande abraço a todos.